Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Um dos assuntos igualmente bastante consultados no universo cristão é a pergunta sobre aquilo que nós convencionamos chamar de casamentos mistos, ou seja, quando um dos dois decide servir fielmente a Jesus e o outro não. Casamentos que já existiam quando alguém tem uma experiência de conversão, uma experiência de seguir a Jesus. O que a Bíblia tem a nos dizer, qual é o princípio que deve nos mover no que diz respeito a esse tipo de situação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versos de 12 a 17, trata desse assunto. Ele diz o seguinte: aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. O apóstolo Paulo, de maneira muito clara e muito direta, está nos dizendo que a orientação que ele deu a todas as igrejas do Senhor Jesus, portanto, podemos compreender que uma direção do Senhor para as igrejas é que ninguém busque o divórcio. Muitas vezes eu já ouvi de pessoas dizendo: olha, eu me converti, passei a amar a Jesus, quero muito me dedicar ao serviço da congregação, da igreja, mas meu marido não é crente ou minha esposa não é crente, então eu estou pensando em me divorciar. Não existe nas Escrituras nenhum texto bíblico que nos autorize a pensar isso, nem a pensar que isso possa ser um caminho coerente ou viável para um casamento. Na verdade, o que Paulo nos diz é que todo cristão deve ser exemplo, deve ser testemunho, e, portanto, o cristão jamais deve buscar ocasião para se divorciar. Sobretudo nos casos em que o marido descrente ou a esposa descrente não o impede de servir a Deus. A única coisa que seria um empecilho ao cristão seria se o não cristão impedisse deliberadamente com atos muito assintosos, como, por exemplo, proibir a oração, proibir a leitura da Bíblia, rasgar a Bíblia, coisas do tipo. Mas se ele apenas não quer aderir à fé, mas também não impede que você a siga, então não há autorização da parte da Bíblia, das Escrituras Sagradas, para que um cristão recém-convertido ou convertido há algum tempo, cujo cônjuge, marido ou mulher, não se converteu ou não quis aderir à fé cristã. Isso não constitui em motivo razoável para que um casamento termine. Também tenho ouvido de algumas pessoas: puxa, tem sido uma luta muito grande na minha casa, uma luta espiritual, porque só eu sou crente, meu marido não é, só eu sou crente, minha esposa não é. E por isso, às vezes, os valores errados entram na minha casa, as questões espirituais malignas entram na minha casa. Mas o que o apóstolo Paulo nos diz não é isso. Ele diz que um cristão sozinho dentro de uma casa abençoa uma casa. A presença de um cristão traz luz suficiente para iluminar a todos. Ao contrário do que muitos pensam, que basta ter um não cristão e tudo estará em trevas, Paulo diz que não. A luz chega onde um cristão autêntico chega. Ele diz que os filhos são abençoados, são santificados pelo que se converteu,
pelo cônjuge que decidiu servir a Jesus. Ainda que muitas pessoas pensem que o não cristão tem mais força para amaldiçoar ou para conduzir para valores e princípios errados, Paulo diz o contrário. Aquele que está em Cristo tem mais forças, é mais forte em Deus para conduzir à luz. Finalmente, Paulo diz, e se aquele que não é cristão quiser separar, forçar a barra para promover o divórcio? Então, Paulo diz, neste caso, aquele que foi deixado está livre, porque nós fomos chamados para a paz, não fomos chamados para a guerra. Mas não devemos ficar também esperando pela conversão ou pelo retorno, porque Paulo diz que nós não podemos saber quando alguém vai se converter. Por que não podemos saber? Porque a conversão não é um ato que dependa da influência direta de Deus, no sentido de Deus determinar, porque nós somos livres. Particularmente eu, como cristão, defendo a corrente de pensamentos de que a salvação é uma expressão do livre-arbítrio. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Em momento adequado, talvez possamos desenvolver o tema. Mas o fato é que eu creio que Deus nos deixa livres para escolher se queremos andar com Ele ou não. E Deus não influi ou não interfere na decisão de alguém de andar com Ele ou não. Por isso, não é possível dizer quando alguém vai se converter ou não, porque depende da vontade dela. E então, Deus não deixa o marido ou a esposa que se converteram escravos da vontade de outra pessoa. Ele diz deliberadamente, você não sabe quando ele vai se converter ou quando ela vai se converter. Por isso, se ele pedir para separar, você está livre. Viva a sua vida em paz. Nós fomos chamados para viver em paz. Mas ele finaliza no versículo 17 dizendo, entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é, se você se converteu sendo casado, fique casado e não procure se divorciar. Se você se converteu solteiro, não procure casar, a não ser que você saiba que não conseguirá ficar só, e aí procure obedecer a todos os mandamentos da Bíblia a respeito de como procurar um marido ou uma esposa de Deus, à luz de tudo que a gente vem falando nestes últimos podcasts. Se você for abandonado ou abandonada por um marido que não é cristão e que não aceita a sua nova maneira de viver em Deus, então você está livre. Porém, eu faço aqui uma nota de rodapé baseado nas experiências que nós temos vivido. Se você se converter e seu marido não, se você se converter e sua esposa não seja um cristão mala sem alça. Há muitas pessoas que se convertem, entram em Jesus e começam a fazer coisas absurdas. Começam a levar um monte de gente para casa para fazer orações aos gritos em horários inadequados, incômodos, submetendo seu marido ou sua esposa a algumas vergonhas, a alguns constrangimentos. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Não temos da parte de Deus autorização e nem é sábio proceder assim. Nós precisamos lembrar que estamos ainda casados e precisamos pactuar com o nosso marido ou com a nossa esposa a nossa maneira de viver, inclusive na fé. Essas coisas precisam ser conversadas e bem entendidas entre os dois. Então não use a forçação de barra religiosa para alegar que seu marido ou sua esposa estão perseguindo você e, portanto, você quer se divorciar. Entenda que Deus não quer o divórcio e que o cristão jamais deve ser o motivo e nem deve buscar o divórcio, mas deve permanecer fiel a Deus para que seu casamento seja abençoado e, quem sabe, até você possa alcançar o coração do seu marido ou da sua esposa por meio da fé que há em Cristo Jesus. Espero que Deus ilumine a sua mente a respeito destes textos, que Deus te abençoe, que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.